Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Controle Investimentos. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre dolarização, né? Então, dolarizando, tirando o risco Brasil do seu patrimônio. Situação que hoje em dia tem tirado o sono de bastante gente. Nós temos um país endividado, muita corrupção, insegurança jurídica e, é claro, o brasileiro fica assim com receio do que vai acontecer com o meu patrimônio se permanecer aqui no Brasil e principalmente em real, já que a gente já enxergou recentemente valores de dólar aqui no Brasil a quase 6,20. Então, bem caro, o nosso dinheiro lá fora praticamente não vale nada. Então, vem comigo aqui para a gente entender um pouquinho essa nossa situação. Então a gente tem aqui então o nosso vamos fazer uma situação um vídeo bem rapidinho, para que seja simples e que todos vocês consigam entender e fazer junto com a gente. Então, primeira coisa, vamos criar a nossa conta. Então, pessoal, a gente tem algumas corretoras e não são só essas daqui, e uma coisa que é importante dizer. Então, cada um vai ter a sua particularidade com relação a qual conta abrir. Se é mais fácil, se eu já tenho conta nessa corretora, se o acesso ao suporte em português, isso faz falta para mim. Não, posso ter uma corretora em inglês, tanto faz. Não, eu prefiro que seja uma conta que eu tenho facilities, né? Que eu tenho um cartão de crédito, que eu tenho uma conta internacional para fazer movimentação. Então, isso depende de cada um, tá? A gente vai fazer uma orientação generalizada aqui para que sirva talvez para o máximo de pessoas e utilizem um pouquinho, tanto até uma inteligência artificial, às vezes, para fazer algumas perguntas, para que se encaixe mais ao seu perfil. Mas a gente vai fazer uma apresentação em geral de cada uma dessas aqui. Então, nós temos conta no Inter, a facilidade é porque já é uma fintech aqui do Brasil, então muitos brasileiros já vão ter conta aberta ou simplesmente já vai ter um acesso bem mais fácil, tá? Tem todas as facilidades de um banco e ainda tem essa parte de investir lá no exterior. A plataforma às vezes apresenta alguns errinhos de apresentação de preço médio ou até de lucratividade, e isso é um ponto onde a plataforma poderia melhorar. Até deixo aqui esse alerta aqui para o Banco Inter, né? Às vezes a gente está com uma posição lá e ela às vezes não mostra a realidade ali. Não que o dinheiro não vá estar exatamente como deveria estar, mas na apresentação do dado, às vezes, tem alguns erros ali que ele não consegue fazer coisas básicas, mas é uma plataforma muito simples e ela, para você acessar, para um primeiro acesso, às vezes, a ter uma conta que você consegue investir lá nos Estados Unidos, isso é muito fácil para você. Avenue, que é uma das talvez mais conhecidas, hoje em dia a maior parte da Avenue, se eu não me engano, é do Itaú, tá? Pois coloque nos comentários se você tem algum entendimento diferente disso. Ela é muito segura e o problema é só que ela ainda tem corretagem e para quem vai investir pouco, muitas das vezes ela custa caro essa corretagem. Ela tem algumas movimentações gratuitas, é claro, mas depois que você passa desse limite, você acaba pagando $2,5 por movimentação que você faz de compra ou venda de algum ativo, principalmente de renda variável, ok? Depois a Nômade, que talvez seja a mais simples e a mais comum entre os investidores brasileiros. Bem simples, tem algumas facilidades como cartão de crédito, conta lá no internacional, consegue fazer movimentação lá fora, então ajuda bastante. O ponto da Nômade é que às vezes nem todos os ativos que a gente tem em algumas corretoras, como a própria Vest, o Interactive Brokers, a gente não tem às vezes todos os ativos, mas ela já possui a maioria deles ali, você tem acesso. A Vest, que é mais voltada de fato para investimentos, principalmente em renda variável, e ela atualmente agora até criou o seu cartão de crédito, então tem mais um adicional aí na Vest. Eu gosto particularmente, já tenho bastante tempo contando na Vest, gosto bastante, e boa parte dos meus investimentos estão lá na Vest, tá? Pela quantidade de ativos que você consegue investir. Depois, Interactive Brokers, que já é uma corretora mais avançada, tá? Gosto bastante, principalmente para movimentação de ações, opções e investimentos mais avançados, tá? E por fim, Active Trades é uma corretora europeia e eu gosto bastante de operar futuros por eles, mas também conseguimos investir em todos os ativos de ações e outros ativos de renda variável por lá, ok? Deixa eu, antes de fazer, o enviar dinheiro, vamos mostrar aqui algumas das corretoras e como criar conta, só para que a gente não pule esse passo aqui, que apesar de ser simples, às vezes algumas pessoas ficam com receio: "Ah, mas qual site que eu acesso? O que que eu posso fazer?". Então eu já estou aqui no meu browser, tá, e bem simples, tá, pessoal. Eu acesso aqui revenue.us, por exemplo,
eu posso simplesmente vir aqui, abrir conta, e aí vou desenvolver todo aquele passo a passo de cadastro, ok? Bem simples, às vezes demora de 1 até 3 dias para a conta ser aberta, tá, pessoal? Ele está carregando aqui, tá aqui, aqueles cadastros bem simples, e você vai fazendo aqui o passo a passo do seu cadastro. Na Nomad, a mesma coisa, site da Nomad aqui, tá? Abrir conta, e mesmo procedimento, vai colocar telefone, vai receber e-mail, vai receber um SMS, e aí vai fazer todo o passo a passo e da mesma forma vai ter alguns dias ali até a abertura definitiva. Lembrando que quando a gente faz essa abertura de conta, geralmente depois você vai entrar no aplicativo e você provavelmente vai ter que desbloquear o acesso e a liberação para você começar a mandar dinheiro para lá. Então, você provavelmente não vai conseguir criar hoje, já começar a enviar dinheiro, esse tipo de coisa. Você vai ter alguns dias para chegar até o passo de fato de você enviar o seu dinheiro e começar a investir. E a última aqui, Vest.investments, tá? Mesma coisa, a única situação é que, apesar de você conseguir acessar via web aqui os seus investimentos, você vai realizar as movimentações sempre pelo aplicativo, tá? Então você que consegue fazer aqui esse cadastro, tudo, mas a maior parte das atividades você vai fazer diretamente lá pelo aplicativo, ok? Enviando dinheiro, tá? Então, o que que acontece? A situação de enviar dinheiro, geralmente, de acordo com cada corretora, muda um pouquinho. Algumas você envia direto para a própria corretora e algumas corretoras que a gente vai falar aqui, elas têm uma outra empresa aqui que faz essa ligação, que é claro, para enviar dinheiro para fora não tem como fazer esse envio diretamente, digamos assim, né? Você envia para a empresa ligada à corretora aqui no Brasil, pode fazer um Pix, um TED, porque já tem essa conexão nacional aqui com o sistema bancário brasileiro. E aí essa própria empresa, ela já faz essa informação: "Opa, eu recebi um dinheiro X da pessoa X". Ela faz a conversão, às vezes automática, às vezes você vai precisar fazer a correção direto no aplicativo, para fazer essa conversão de câmbio, e aí já aparece lá na sua corretora, às vezes demora de 15 minutos a 1 hora, o valor que você depositou lá. Então, como eu disse, em alguns pontos você já vai receber o dinheiro convertido, com as taxas e valores de spread, IOF, tudo cobrado, e em algumas corretoras você vai ter que fazer mais esse passo e fazer essa conversão. Ponto positivo e negativo. Ponto positivo de quando você faz a conversão, você pode enxergar direitinho o que está sendo cobrado e vai ficar muito claro e você ainda pode escolher o melhor momento. Opa, agora o dólar baixou, então eu quero comprar agora, eu vou saber exatamente o preço que eu vou pagar. Já em algumas outras corretoras que já vai o dinheiro convertido, esse dinheiro, apesar de você ver depois os valores certinho, se você já faz a conversão e não para olhar, já vai estar lá embutido os valores de taxas, tudo, e apesar de você ter acesso às informações, muitas das vezes a pessoa não sabe, ah, achei que ia receber tanto e recebi tanto a menos, por causa de alguns valores de spread e taxas e impostos que são cobrados em cima dessa conversão. Vamos mostrar rapidinho para vocês aqui como é que é enviado o dinheiro. E um ponto importante: se você criou uma conta lá fora no seu nome, você vai ter que enviar o dinheiro de uma conta aqui brasileira do seu nome e CPF. Então, do mesmo usuário para fazer a conta. Senão eles recebem um dinheiro, eu estou recebendo um dinheiro agora do Francisco, como é que ele vai para uma conta do João? Não tem como fazer essa ligação. Então, o dinheiro geralmente acaba voltando. Então tomem cuidado e lembrem sempre-se disso, do mesmo usuário, do mesmo CPF, tem que partir o dinheiro de uma conta aqui no Brasil para ir lá para a corretora no exterior. Mudando aqui para a aba inicial da minha corretora aqui, de uma das contas que eu possuo. Então, basicamente, na hora que você criou a sua conta e você tem acesso à entrada ao home, né, da sua conta na corretora, você vai buscar simplesmente o depósito, né? Então, basta eu criar aqui em depósito, né? Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui, vamos acessar. Então tá aqui, basicamente já tem as informações, tanto do Pix, e essa aqui é a Avenue, né, como vocês puderam ver, ou a parte do TED. Vai ter as informações abaixo aqui e você vai poder fazer esse envio do valor que você tem e basicamente, principalmente pelo Pix, rapidinho, isso aqui bate aqui uns 5 a 15 minutos, já vai aparecer o valor em reais para você aqui. E aí você vai precisar vir no câmbio e realizar o câmbio com relação a o valor ser convertido do real
para o dólar. Tudo tranquilo? Mudando aqui para uma outra corretora, então coloquei na Active Trades, uma outra corretora que vocês podem utilizar, mais ou menos a mesma coisa. Depois que a conta abrir, na página inicial aqui você vai ter várias informações e basta eu colocar aqui em Found Your Account, tá? A diferença aqui que vocês já enxergaram, a minha plataforma na Active Trades ela é toda em inglês. Então, às vezes, para quem não tem essa facilidade, tudo, não gosto, não sei muito bem, muitas das vezes vai fazer mais sentido utilizar outras corretoras. Então, basicamente, basta clicar aqui em depósito, eu já cliquei aqui do outro lado, e aqui eu tenho as formas que eu posso adicionar dinheiro na minha conta. Vejam que a primeira aqui já é um Pix e já tem até o nome da empresa, então provavelmente o nome que você vai fazer o depósito do Pix vai ser a Treviso. Ah, mas Henrique, a minha conta é Active Trades. Ok, essa aqui ou é uma subsidiária da própria Active ou então uma parceira que recebe o valor, faz a comunicação que recebeu esse valor lá para a Active Trades e ele faz essa conversão no automático e vai cair o seu dólar aqui. Então tem remessa online que a gente pode fazer pela sua própria plataforma, né? E outras formas de bank transfer automaticamente, tanto do banco lá fora como o banco aqui. Aqui dá para ser adicionado por cartão de crédito. Não aconselho muito, porque geralmente tem umas taxinhas e outras formas de pagamento internacional. E vejam interessante aqui, um ponto positivo para ela. A gente já consegue receber pagamentos através de cripto. Então você pode às vezes fazer essa movimentação aqui no Brasil para alguma carteira, para uma wallet e depois transferir isso lá para fora. Isso às vezes vai reduzir bastante alguns custos importantes aí, trazendo mais dinheiro para você e para sua corretora lá no exterior. Então lembrem-se disso também, essas taxas, a gente vai falar daqui a pouquinho dessas taxas, é importante para você, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Então, falamos de enviar dinheiro, tá ok? E vejam como é simples, tá, pessoal? Não existe esse bicho de sete cabeças que tem bastante gente, às vezes, que fica com receio, né? Então, são contas acessíveis a brasileiros, demora ali 1 ou 2 dias para essa conta ser autorizada e aberta, depois vocês vão enviar o dinheiro para vocês e vai chegar o dinheiro lá na corretora sem problema nenhum. E dessas daqui, todas, desde que a gente mencionou no início, vocês não terão problemas de segurança, o dinheiro não ir, não tem problema nenhum e vocês vão começar a estar dolarizando e protegendo o dinheiro de vocês do risco Brasil e da desvalorização do real, ok? Lembrando que nesse momento que a gente está gravando o vídeo, o dólar atingiu 5,05, tá? Então um valor bem atrativo. Eu lembro que há uns 2 anos atrás a gente falava bastante aí, pessoal, compra em dólar, estava 4,80, 4,85, um preço maravilhoso, e o dólar disparou no ano seguinte, foi bater 6,20. Agora tem um novo recuo, mas lembre-se, a gente já teve dólar a 1,50, 2, 3, 4 e não volta mais. Isso por inflação, por o governo estar imprimindo dinheiro, imprimindo, fazendo mais dívida. Então tomem cuidado e o dólar tem alguns recuos, mas em geral, historicamente, sempre volta a subir e volta a ficar mais caro, basta vir a próxima crise, beleza? Então, nós temos um ponto importante que são o nosso câmbio e as nossas taxas, tá? Então, tem algumas taxas às vezes que as pessoas não estão acostumadas e é importante a gente falar isso para vocês. Então, nós temos aqui o câmbio propriamente dito, né, que aí vai ser o valor que será cobrado e esse valor varia conforme a variação do dólar no pregão durante a semana, né? Isso basicamente acaba sendo parte de mudanças políticas, econômicas, gestão de crises até no país, isso acaba influenciando bastante dentro do cenário do valor do câmbio, tá? Principalmente a gente esse ano, em meio de eleições, e principalmente tendo políticas cambiais do Trump lá fora, ele vem reduzindo esse câmbio atualmente, mas nós podemos ter uma alta assim que a eleição provavelmente ia passar. E eu acredito nessa situação a gente volta pelo menos para uns 5,40, 5,50 pós-eleição, janeiro, fevereiro. Eu acredito nisso. Por isso que a gente fala no valor atrativo de câmbio hoje. Depois nós temos o spread. O que que é spread? Basicamente, resumindo de uma forma bem simples, seria o preço que a corretora está te cobrando por fazer essa conversão. Então, esse é um valor em cima do valor do câmbio que a corretora cobra por essa transação, não, por essa movimentação aí de real para dólar. Então, nós temos aqui na Nomad de 1,5 a 2,5, na Avenue de 1 a 2, no Inter 0,9 até 1,5
Então, se eu estou pagando agora o valor do dólar de 5,05, vai ser cobrado esse valor de 0,9 ou 1,5 em cima desse 5,05 a mais na cotação do dólar para cada dólar que você comprar. Porque essa é a continha certinho. Na Vest 1,2, na Interactive 0,2, 0,7. Veja que a melhor das corretoras, que tem mais ativos e mais avançada, é o que tem por ser uma corretora global e direta, é tudo com ela, né? Então, esse aqui é o valor. Geralmente, essas corretoras acabam tendo esse spread um pouco mais alto, porque geralmente ela tem uma intermediária que recebe o valor aqui no Brasil e faz essa conversão ou vai fazendo esses ajustes para ela para enviar esse dinheiro lá para fora. E a Active Trades, ele tem um spread puro e depois a gente comenta isso aqui que é um pouquinho mais elaborado, mas vai ficar em torno, basicamente, bem parecido desse 0,2, 0,7, beleza? Corretagens, esse é um ponto importante, tá? Principalmente para quem tem pouco dinheiro ainda, eu estou investindo US$ 500, US$ 1.000. Se você pagar 2, 3, 4 corretagens no mês para fazer movimentações e ficar variando muito as suas posições, provavelmente isso vai se tornar inviável. Porque eu falei aqui, nós temos algumas corretagens, principalmente da Avenue, que é a que hoje tem cobrado isso, e de 2,50 até US$ 7,50 por movimentação. Então, imagine que você compra US$ 100 do ativo, e aí você toma uma corretagem de US$ 2,5. Ou seja, você já vai começar a sua posição de ações lá no exterior com menos 2,5 de rentabilidade. Então, você precisa fazer 2,5 mais 2,5 na hora da saída, então, para você ter algum lucro nisso. Então, tomem bastante cuidado e nesse ponto, se eu estou investindo pouco, lembre que provavelmente a Avenue não vai ser muito atrativo para você inicialmente, ok? E nós temos Slippage, que basicamente seria como se fosse uma corretagem, na verdade é uma taxinha por movimentação que ela faz na hora da movimentação, e isso você basicamente exatamente como uma corretagem. Na hora que você faz a posição, ela já cobra um valor um pouquinho acima do que você pagaria na ação, e esse valor fica com a corretora. Então esse Slippage basicamente aqui na Nomad e na Questão, a gente nem mal enxerga, fica ali coisa de 1 centavo, alguma coisa assim, muito baixinho. E nas maiores aqui geralmente acaba tendo um slippage maior, principalmente para você operar futuros, tá? Que você já vê na hora que você faz a posição, você já assume uma posição inicialmente negativa, então tomem bastante cuidado. Isso aqui a gente acaba não enxergando simplesmente para investir em ativos mais comuns como ações, REITs, né, bonds, mas principalmente para futuros o slippage acontece bastante, tá? Então vamos para alguns erros, tá? Importante a gente trazer isso aqui. Então, achar que é complicado, esse é um dos pontos principais. Tem muita gente, eu vou mandar meu dinheiro, não sei se é seguro. Pessoal, a gente está no Brasil. Se tem um país que não é seguro, é aqui. Temos muitos golpes de segurança jurídica, nem o que está na lei muitas das vezes acontece, quanto mais o que não está, tá? E, de certa forma, eu falo bastante nesse aspecto lá nos Estados Unidos, segurança jurídica. Lá a gente enxerga donos de empresas, CEOs sendo presos em 6 meses com julgamento completo, pagando multa e ressarcindo investidores. E aqui no Brasil a gente vê caso da IRBR, Americanas, entre outros, que o investidor é completamente lesado e fica com prejuízo e quem causou geralmente esse prejuízo todo fica lá livre e muitas das vezes vai fazer um outro ilícito aí com relação à bolsa e às vezes manipulações, etc, tá? Então, não achem que enviar dinheiro para lá é complicado, não, é complicado muitas vezes é investir aqui no Brasil, que o risco que a gente corre, né, como investidor, pessoa física aqui, ok? Depois, mandar dinheiro sem entender taxas. Isso é importante para você achar o local certo para você investir. Então, a gente acabou de mostrar algumas taxinhas e isso vai entrar no cálculo nosso lá, tá? Mas as principais ali, principalmente da corretagem que a gente falou, vai ser basicamente muito próximo uma da outra, tá? A variação é muito pequenininha, beleza? Não investir depois de enviar. Então, eu envio meu dinheiro, deixo em dólar. Mas Henrique, o dólar vai aumentando. Sim, mas você pode ter o aumento do dólar como rentabilidade sua e ainda o aumento do ativo que você comprou. Então, por exemplo, se a gente tivesse comprado dólar no início de 2024, tá? O dólar em 2024 subiu 26% com relação ao real. Imagine se você tem um retorno com uma ação de 14, 15, 20%, então você teria os 15%, os 26% de aumento do dólar mais os 15, 20% do ativo. Então, veja o tamanho da rentabilidade que a gente tem, às vezes, quando investir. Por exemplo, a nossa carteira controle de investimentos, em 2024, teve um retorno de 24,82.
Imagine um ganho de 24%, quase 25%, e mais 26% de rentabilidade com relação ao aumento cambial do dólar. Então é muito dinheiro entrando para você. Isso sim, protege o seu futuro e protege você do risco aqui Brasil. Imagina que daqui a pouco o real venha futuramente custar 6, 7, 8. Isso provavelmente vai acontecer. Talvez no espaço maior, às vezes, do que a gente acha, ou às vezes até menor, né? Como acontecem algumas coisas, algumas crises, mas o seu patrimônio lá fora vai ter esse ganho. Então você ainda, às vezes, permanece com o seu poder de compra, porque você, o seu patrimônio lá fora, está subindo, mesmo que a sua moeda, o seu real aqui esteja desvalorizando. Então, importante investir, né, depois de você enviar o seu dinheiro para fora, não deixar ele parado lá na conta, mesmo que seja às vezes um ativo às vezes seguro. Ponha lá num Treasury, por exemplo, um ativo como se fosse o Tesouro americano, Tesouro aqui brasileiro, Tesouro Direto. Tem lá nos Estados Unidos também, você vai ficar recebendo os juros dos Estados Unidos. Ah, mas é pouco, Henrique. Mas na hora que a gente coloca o ganho do câmbio mais o valor do tesouro, né, então a gente tem essa rentabilidade recorrente aí segura, tá? E depois achar que está 100% protegido. Então, só enviar não resolve tudo. A gente precisa ter diversificação, a gente precisa ter alocação de patrimônio adequado, rotation de ativos, né? Porque cada momento econômico vai ter um ativo que vai estar se valorizando melhor e assim por diante. Nós precisamos não só proteger do câmbio, mas também fazer boas alocações e fazer essa movimentação de acordo com que cada momento o nosso dinheiro esteja rendendo o melhor que ele pode render. Tá? Então, principal erro, investir sem conhecimento e sem estratégia. Ah, eu posso abrir conta, ok. Eu posso enviar meu dinheiro para lá, ok. Só que assim como qualquer investimento, a gente precisa de conhecimento. Então não se esqueçam disso. Não simplesmente saiam comprando. Ah, mas o meu amigo falou que tem isso. Mas o meu amigo falou que ganhou dinheiro com isso. Lembro de um ponto. Muitas das vezes vocês vão ouvir várias vezes, ah, eu ganhei aqui, eu ganhei ali, mais raras, às vezes, de ouvir alguém falar: "Nossa, eu perdi US$ 10.000 porque eu fiz um investimento muito ruim e fiz da minha própria cabeça e perdi esse dinheiro". Geralmente as derrotas as pessoas guardam para elas mesmas, tá? Como a gente diz, o cemitério da derrota geralmente é bem silencioso, né? Então, tomem cuidado com as orientações que vocês vão seguir, com os perfis, às vezes, na rede social, que vocês vão receber orientações, né? Nem todo mundo tem a mesma responsabilidade com o seu dinheiro ou com as coisas que falam, ok? Então lembrem disso e busquem principalmente conhecimento e uma estratégia sólida para que vocês tenham um retorno do dinheiro. Vocês estão enviando o dinheiro lá para fora por segurança, né, para proteger o seu futuro. Não adianta nada proteger o seu dinheiro, mas fazer estratégias descabidas, coisas, ou simplesmente ouvir uma conversa de corredor e fazer o investimento seu lá do seu dinheiro lá fora de qualquer jeito, ok? A segurança, então, onde fica o nosso dinheiro? Então, ficam em corretoras, em bancos lá nos Estados Unidos, sob a custódia, protegido lá fora. Então, isso é importante. A maioria das corretoras, sim, envia o dinheiro e fica lá fora, sem o controle, digamos assim, direto do sistema brasileiro. E esse, para mim, é o maior, a situação mais importante. Nós já tivemos aqui no Brasil até a limpeza da poupança, ali, então, na hora no governo Collor, tivemos a limpeza ali das poupanças dos brasileiros. Apesar disso ter acontecido há muito tempo, né? A gente sabe que aconteceu uma vez, pode acontecer outra. E a gente vive alguns momentos aqui no Brasil de muita insegurança jurídica. Então, isso é um fator extremamente importante para nós. Então, deixar o dinheiro fora da jurisdição, digamos assim, do governo brasileiro. Proteções existentes. Muita gente, pessoal, ah, mas aqui no Brasil eu tenho um FGC, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Lá nos Estados Unidos não é muito diferente. O maior mercado do mundo também vai prover essa segurança. Então, nós temos o SIPC, que vai proteger até US$ 500.000 por conta, tá? Então, uma outra proteção existente nessa segregação de patrimônio para a gente é importante, e até por isso, como vocês viram, depois tem conta ali em umas duas, três corretoras. Isso é importante para que a gente tenha essa diversificação e às vezes pode ter algum problema, às vezes até de internet, problema de servidor, alguma coisa do tipo, e você ter acesso ao seu dinheiro, independente de onde ele seja. Então, ter mais de uma corretora às vezes é interessante. Quando você vai aumentando seu patrimônio, isso se torna fundamental. E fiscalização por órgãos reguladores internacionais, que geralmente são fiscalizadores, sim, diferente muitas das vezes aqui do Brasil, que são apenas assistentes ou ficam só por fora ali para, olha, isso não pode fazer, mas acontece e importante. Lá nos Estados Unidos,
manipulação, esse tipo de coisa, é punido com rigor e fiscalizado de maneira muito, 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 muito forte, tá? E por fim, atingir a proteção total, né? Diversificação de países, então a gente falou ali tanto da Active Trades, por exemplo, que é lá na Europa, a outra Interactive Brokers ou outras corretoras ali, como a gente mostrou, a Evelyn, lá nos Estados Unidos, tá? Então, escolher corretoras sólidas é importante para a gente ter essa confiança e como a gente trouxe aqui, qualquer uma das que a gente mostrou aqui são sólidas e seguras. E a alocação inteligente dos ativos é essa cotação de a gente poder investir em ativos que vão ter uma rentabilidade adequada para o período. Investimento não é, eu tenho que ficar o máximo de tempo posicionado. Não, é você posicionar no momento adequado e sair no momento adequado. Isso é a alocação inteligente, é fazer o rotation, fazer essa diversificação e sim pesar mais a mão naquilo que vai render melhor naquele momento. E não a diversificação é eu botar tudo igual e boa. Não, isso aí provavelmente vai te trazer uma rentabilidade muito, muito diluída, ok? E por fim, pense nisso, né, segurança não é só sair do Brasil, como a gente mencionou, é saber onde e como o seu dinheiro está protegido, ok? Então fica essa reflexão para vocês, para que a gente lembre de que o nosso país vem complicando já há muito tempo, vem ficando difícil, segurança jurídica e outras situações, né? Um grande endividamento e o nosso real daqui a pouco pode ainda desvalorizar ainda mais do que ele já está desvalorizado. Poxa, a gente pagar R$ 5 em um dólar, sendo que a gente no passado já pagou 1,2, 1,5, né? Ou já teve até a equiparação das duas moedas. Então, isso para a gente traz um trabalho, uma carga extra e com um poder de consumo muito menor. Então, pense nessa segurança que é investir lá fora dolarizado. Então, muitas pessoas às vezes falam, mas Henrique, você apresentou várias ali. Então, a nossa dica de experiência aqui, tá? De vendo os nossos alunos, nossos clientes. Se você está iniciando, se você quer uma coisa mais simples, mais fácil de você conseguir colocar em prática, e lembro aqui, nós não recebemos nada para falar de nenhuma das corretoras, tá ok? Simplesmente orientação do que a gente vê no dia a dia. Então, abra uma continha na Nomad e vá lá começando. Conheça, aprenda, faça os seus testes. Ah, mas Henrique, você falou para a gente conhecer tudo. Ok, o teste de você entrar, compra US$ 100 no ativo, US$ 200 do outro e começa a ver a rentabilidade ou como é que funciona a variação cambial, compra um treasury, compra um bond, não tem problema nenhum. Isso aí é o seu conhecimento prático, né, sendo aplicado na prática e você aprendendo ali sozinho. Depois, é claro, quando evolui, eu estou botando metade do meu patrimônio, não tem mais prática, né, para aprender. Isso aí já é vida real e aí vocês precisam ter estratégia sólida. Mas Henrique, não, eu já conheço, comecei, já abri conta, já tenho um bom tempo, já tenho uma estratégia definida, opero bastante. Ou se vocês iriam para Interactive Brokers. Vocês vão ter uma corretora mais robusta e ainda com muito mais tipos de investimento e mais estruturas diferentes que vocês vão poder usar diversos ativos para montar dentro da sua carteira, tá bom? Então essa seria aqui esse nosso ajuste para quem está começando agora ou para quem deseja escolher uma corretora para dolarizar o seu patrimônio. Os ativos, vou tentar ser rápido para a gente não esticar muito a nossa aula. Depois, então, temos nossos bonds e treasuries, que seria a parte de renda fixa lá nos Estados Unidos, fazendo a relação é como se fosse renda fixa e tesouro direto. Depois nós temos ações, os estoques, tá? Então, ações das grandes empresas, e lá nos Estados Unidos ou na Europa, nós temos um mercado muito maior, enquanto aqui às vezes a gente tem 80, 70 empresas que de fato têm liquidez, lá fora a gente vai ter mais de 2.000, 3.000 empresas diferentes. Então, sempre vai ter uma ação subindo, uma ação caindo lá e vai ter bons investimentos na maioria dos períodos, tá? Os REITs, então, nós temos como se fossem os fundos imobiliários, também são investimentos ligados ao mercado imobiliário e também pagam os seus dividendos, assim como os nossos dividendos aqui. Então, interessante, mas Henrique, eu quero uma coisa mais que me dê mais dividendos, eu quero ter uma renda lá no, em dólar. A gente tem os REITs ali que vai ficar pagando, e lembrando que os ETFs também pagam dividendos lá nos Estados Unidos, coisa que aqui no Brasil não acontece, tá? Então, isso é legal para a gente ir, são ativos mais diversificados e você consegue comprar um ativo e diversificar simplesmente com uma só aplicação, tá? Então, é interessante para a gente aqui. Isso aqui depois a gente vai esmiuçar mais para frente em outra aula, mas fica aqui que basicamente é bem parecido, só que com muito mais ativos, mais liquidez e ainda maior rentabilidade, principalmente se a gente acompanhar ali o ciclo econômico certinho que acontece de acordo com o cenário lá fora.
tá? Então, para a gente fechando já, nós temos aqui, Henrique, beleza, eu quero fazer isso, mas eu não tenho conhecimento, eu tenho dificuldade ou eu não tenho tempo. Nós aqui na Controle, nós temos a carteira Controle Aposentadoria, que é formada principalmente, a nossa principal carteira é lá nos Estados Unidos com ativos americanos dolarizados. E o que que é isso? É uma carteira de investimentos onde nós aqui da Controle fazemos as análises, fazemos a estratégia e simplesmente dizemos para você vai comprar isso, você vai vender isso. Você vai vender em tal período, você vai fazer uma realização parcial e nós vamos fazendo uma análise profissional para você simplesmente pegar o seu aplicativo e executar com o seu patrimônio lá na sua corretora. Isso fica muito mais fácil e para vocês simplesmente é olhar no WhatsApp uma mensagem ou no nosso aplicativo e executar lá na sua corretora. Então, é avançar, criar uma conta e você já tem análise e uma carteira profissional acontecendo para vocês diariamente com as melhores operações para vocês diretamente na mão no aplicativo lá no seu telefone, tá? Para aqueles que tiverem interesse, acessem aqui o QR Code e vocês vão cair diretamente na nossa página de inscrição na nossa carteira e vejam lá os nossos planos mensal, semestral, anual, tanto da carteira Controle de Aposentadoria Americana e nós também temos uma carteira orientada aqui no Brasil, no Ibovespa. Por sinal, esse ano está voando a nossa carteira, se eu não me engano, nas nossas aplicações. Nós temos, acho, 3 ativos somente negativos e todos os outros rendendo muito bem, tá? Então, lembrem disso que já que se eu tenho essa dificuldade ou se eu vou precisar de muito tempo para chegar até lá, nós podemos te auxiliar e assessorar durante esse período enquanto você estrutura esse conhecimento e, é claro, nossa equipe vai poder estar fazendo isso e ajudando dia após dia os seus investimentos lá na sua corretora internacional, ok? Então, isso não termina aqui, né? Então, a gente precisa que isso seja contínuo, a gente precisa continuar enviando dinheiro lá para fora, aumentando a nossa consciência, a nossa consistência, o nosso conhecimento, para que a gente possa proteger o nosso futuro financeiro, a nossa qualidade de vida. Então, lembre-se disso e é essa a nossa intenção aqui, trazer esse conhecimento de que nós brasileiros podemos sim proteger bastante do risco Brasil e da desvalorização do dólar. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui, de fazer essa nossa aula aqui rapidinha, apesar que passou um pouquinho de tempo, deu 32 minutos, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários, a gente com o maior prazer vai responder, ou então podem enviar as dúvidas diretamente lá no nosso WhatsApp da Controle e a gente vai poder orientar e assessorar vocês para que vocês consigam investir o dinheiro de vocês lá no exterior. Aqueles que quiserem uma consultoria mais personalizada, enviem uma mensagem, a gente tem esse acesso, a gente tem essa proximidade dos nossos clientes para a gente fazer um plano mais personalizado. Henrique, eu quero movimentar menos a minha carteira. Não tem problema, a gente vai fazer movimentações muito esporádicas, vai fazer uma carteira que você fique mais tempo posicionado. Não, Henrique, eu tenho acesso todo dia, eu quero aproveitar várias operações durante a semana, durante o mês. A gente pode trazer isso também de forma personalizada para a carteira de vocês e a nossa equipe vai estar aqui para atender o que mais atende o seu perfil de investidor. Então, grande abraço para vocês e lembre-se, se você ainda está assistindo pela primeira vez o nosso vídeo aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva aqui e ative o sino para receber os nossos vídeos. Ou ainda, se você não segue o nosso grupo lá no WhatsApp, deixe aqui o link para você acessar o nosso grupo. Basta acessar aqui o QR Code e vocês vão entrar no nosso grupo lá no WhatsApp. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.